A Têxtil São João foi nossa parceira na construção desse vídeo. Para trabalhar essa peça, eu usei 2 novelos da linha Pérola, um na cor rosa e um na cor branca. Também usei uma agulha para crochê de 2 milímetros, 5 botões, uma agulha de mão e um carretel de linha na cor dos botões. Olá! Hoje vou fazer com vocês esse vestidinho, que é para uma criança com idade de 4 a 6 meses. Tem aqui em cima no busto 46 centímetros e o comprimento desde aqui do ombro até aqui embaixo 36 centímetros. Logo em seguida eu já vou mostrar como é que você pode fazer para trabalhar esse vestidinho em tamanho maior. Não é difícil. Aqui na frente ele é fechadinho e aqui nas costas ele tem os botõezinhos para fechar aqui atrás, ok? Antes de começarmos a confeccionar a peça, eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos fazer maior. Então aqui o aumento ele não vai mudar nada aqui na construção inicial das correntes. As correntes iniciais serão iguais às que eu mostro no vídeo. O que vai aumentar aqui são as voltas que nós vamos fazer aqui antes de construir as correntes para fazer a cava. Nesse aqui, eu fiz 10 voltas depois aqui das correntes iniciais e depois eu construí a cava. Aqui, olha, eu tô com uma peça só da parte de cima, que é o local onde a gente constrói aqui a cava. Então, se você quiser fazer maior, você vai construindo mais voltas do que as que eu fiz aqui nesse do vídeo. No do vídeo eu fiz 10 voltas antes de colocar a cava. Então, para fazer maior, você vai fazendo mais voltas, sempre aumentando de 2 em 2 voltas. Você pode fazer com 12, 14, 16 voltas. Então, você vai construindo as voltas e vai colocando sobre o ombro aqui da criança, até chegar na altura que você vê que fica certinho embaixo do bracinho da criança. Então, você constrói as correntes da cava, que são essas aqui. Nesse que eu fiz, eu construí 10 voltas e fiz aqui 10 correntes para formar a cava. Então, se você fizer com 12 voltas, você vai construir 12 correntes para aumentar a cava. Se você fizer com 14 voltas, você vai fazer 14 correntes aqui aumentando a cava. Se você fizer 16 voltas, você vai manter a quantidade de 14 correntes de cava. E o restante é trabalhado tudo igual. Depois, essa volta que eu faço logo depois da cava no vídeo, você vai trabalhar de maneira idêntica, fazendo 3 aumentos, como eu vou mostrar durante a execução no vídeo. Depois que você, aqui, olha, eu fiz 3 voltas aqui no branco. Então, você vai fazer a primeira e a segunda com os aumentos iguais. Terminando a segunda volta, se você estiver aumentando, fazendo a peça maior, você vai contar quantos pontos altos você ficou aqui na segunda volta. E vai dividir o total de pontos altos aqui da segunda volta por 6. Se der o número exato, a divisão por 6 do número total de pontos altos aqui dividido por 6 der um número exato, não sobrar nenhum resto, ok, você vai trabalhar a terceira volta sem fazer aumentos. Se der um número quebrado, que faltar 2 pontos, que faltar 3 pontos, 4 pontos para dar uma divisão por 6 exata, você vai aumentar a quantidade de pontos que falta para completar 6. Por exemplo, se na sua divisão tiver um resto na sua divisão de 4 pontos, você vai precisar de mais 2 pontos para formar 6 pontos. Então, você vai fazer 2 aumentos aqui. E assim sucessivamente. Quantidade de pontos que faltar para completar e arredondar a tua divisão, você vai pôr de aumentos aqui na terceira volta, fechada aqui, que está no branco. E depois vai trabalhar todo o restante aqui da sainha
com o mesmo padrão que eu estou mostrando no vídeo. E o comprimento, aí você vai trabalhando a partir da quarta volta. Então, nós vamos fazer aqui, você vai fazer igualzinho do vídeo, se você estiver aumentando a primeira, a segunda e a terceira volta aqui da sainha. A partir da quarta volta, você vai trabalhando, logicamente, você vai precisar de mais voltas aqui no comprimento. Então, aqui eu fiz 15 voltas no rosa e mais 3 no branco, tudo igualzinho a partir da quarta volta aqui em cima. Se você estiver fazendo em um tamanho maior, você vai construindo e vendo até a altura que você quer para essa peça aqui na criança, para a criança que você está fazendo. E vai aumentando a quantidade de voltas para ficando mais comprido, usando o mesmo padrão. O padrão não vai alterar nada se você estiver aumentando o tamanho do vestido. Só você vai construir mesmo mais voltas para que fique mais comprido, até o comprimento desejado, ok? Então, é dessa forma que eu aumento meu trabalho construindo um cordão de correntes com 102 correntes. Na sequência, eu venho aqui e conto a partir da última corrente, voltando atrás, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E na quinta corrente, faço um ponto alto. Então, aqui, olha, com as correntes que eu voltei atrás e esse ponto alto que eu fiz, eu tenho aqui já 2 pontos altos. Aqui no início, nós vamos fazer 11 pontos altos, um ponto alto em cada corrente. Eu vou fazer aqui os 11 pontos altos e em seguida eu venho... Fiz aqui então os 11 pontos altos, agora vamos na sequência vir para a corrente logo à frente e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2 pontos na mesma corrente. Depois, eu faço aqui 2 correntes, 1, 2. Venho para a corrente de base aqui logo à frente e aqui também faço 2 pontos altos nessa corrente. 1 e 2. Então, ficou dessa maneira. Agora, na sequência, nós vamos aqui, a partir da próxima corrente, começar a trabalhar um ponto alto em cada corrente, até o total de 23 pontos altos. 23 pontos altos. Aqui trabalhei, então, os meus 23 pontos altos. Agora, eu venho para a corrente logo à frente e nessa corrente aqui eu trabalho 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, corrente de base aqui logo à frente, mais 2 pontos altos aqui nessa corrente. Agora, aqui na sequência, nós vamos novamente trabalhar 23 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada corrente. Então, aqui trabalhei novamente 23 pontos altos e ficou assim. Na sequência, eu faço nessa próxima corrente 2 pontos altos aqui. Em seguida, faço 2 correntes, venho para a corrente logo à frente, faço mais 2 pontos altos aqui nessa corrente.
Agora, nós vamos vir para a corrente logo à frente e a partir dessa corrente, nós vamos trabalhar novamente 23 pontos altos, um ponto alto em cada corrente. Trabalhei então aqui novamente 23 pontos altos e ficou dessa maneira. Agora, vamos fazer aqui novamente um canto. Trabalhando aqui nessa próxima corrente, 2 pontos altos. Fazendo 2 correntes e mais 2 pontos altos na próxima corrente. Agora, restou aqui de base 11 correntes, que nós vamos trabalhar um ponto alto para cada uma. Então, vamos fazer novamente aqui no final, como lá no início, 11 pontos altos. Vou completar a minha primeira volta e ficou dessa maneira. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Primeira coisa que nós vamos fazer para começar a segunda volta é virar aqui o trabalho. Então, ficamos com os pontos altos com o lado do avesso aqui voltado para nós. E vamos começar aqui subindo 3 correntes. Vamos vir para o ponto alto logo à frente e fazer um ponto alto. E agora, vamos trabalhar intercalando os pontos, fazendo uma corrente, pulando um ponto de base, no ponto seguinte, fazendo um ponto alto. Uma corrente, pula um da base e faz um ponto alto. Uma corrente, pula um de base e faz um ponto alto. Uma corrente, pula um de base e faz um ponto alto. Então, esse será o padrão da nossa volta. Aqui, quando faltar um ponto alto só para chegar nas correntes que viram o canto, nós vamos fazer uma corrente depois do último ponto alto aqui. Vamos vir aqui nas 2 correntes e aqui nós vamos trabalhar um ponto alto na corrente aqui, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto aqui ainda na corrente. Então, todos os cantos vão ser virados dessa maneira que eu acabei de mostrar aqui. Fez o canto aqui, faz uma corrente, pula um ponto de base, que é esse primeiro aqui, vem aqui para o segundo e começa a repetir o padrão de construir um ponto alto, fazer uma corrente, pular um da base, fazer um ponto alto, até chegar no próximo canto. Chegando aqui no outro canto, vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Vamos colocar um ponto alto e vai sobrar um ponto vazio antes de chegar aqui no canto. Então, vamos trabalhar todos os cantos dessa mesma maneira, fazendo uma corrente, depois do último ponto alto, trabalhando o canto como eu mostrei aqui, e voltando a trabalhar a parte reta, intercalando corrente e ponto alto, e pulando sempre um da base, até o finalzinho aqui. Eu vou fazer aqui, quando chegar no finalzinho da segunda volta, que restar apenas 3 pontos de base aqui, nós fazemos o ponto alto, uma corrente, e que nem lá no início. Vamos pular um ponto, e aqui no penúltimo fazemos um ponto alto. E aqui na corrente, que é o meu último ponto alto, essas 3 correntes, eu atravesso pelo meio da corrente e faço aqui mais um ponto alto. Então, encerrando aqui a volta, nós fazemos 2 pontos altos, tanto
no início quanto no final. Todo o restante fui intercalando da maneira como eu orientei. Dando a segunda volta, nós viramos a peça e aqui vamos iniciar a terceira volta subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Subiu as 3 correntes aqui, vem para o próximo ponto alto e aqui faz um ponto alto. Então, aqui eu já fiz 2 pontos altos. Nós vamos trabalhando agora essa carreira só com pontos altos, então, em cada intervalo de uma corrente que eu tenho, eu faço um ponto alto. E em cada ponto alto, faço também um ponto alto. Então, vamos trabalhando dessa maneira, até ficar aqui com 14 pontos altos. Depois de trabalhar os 14 pontos altos, eu chego naquelas 2 correntes que viram aqui o canto. Aqui eu vou trabalhar nessas 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, todas as 2 correntinhas que viram os cantos serão trabalhadas com esse padrão aqui, que eu acabei de fazer. Depois, nós vamos voltar a trabalhar só com pontos altos aqui. Então, faço um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto e um ponto alto na corrente. Vamos trabalhando como já estávamos fazendo no início, com um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto na corrente. Então, aqui nós vamos fazer 29 pontos altos a partir desse aqui, depois do canto, e vamos encontrar o próximo canto, onde nós vamos trabalhar de maneira idêntica fizemos aqui. Então, por 3 vezes aqui nessa volta, nós vamos trabalhar 29 pontos altos e encontrar o canto. E trabalhar o canto igual eu mostrei, depois 29 pontos pela segunda vez, mais um canto, mais 29 pontos, outro canto, e aqui no final, mais 14 pontos altos, e vamos chegar aqui no... Então, aqui é a minha terceira volta e ficou dessa maneira. Então, aqui no início, fiquei com 14 pontos altos e um canto. Depois, aqui na sequência, 29 pontos altos, outro canto. Em seguida, mais 29 pontos altos, mais um canto. Aqui, mais 29 pontos altos, outro canto. E aqui, no final, fiquei de novo com 14 Agora, pontos aqui para altos. Trabalhar a minha quarta volta, eu já virei aqui a minha peça e em seguida subo aqui 3 correntes. Venho para o ponto alto aqui logo à frente, faço aqui mais um ponto alto. E essa volta será intercalando como foi aqui. Então, depois dos 2 primeiros pontos altos, fazemos uma corrente, pulamos um ponto de base, no ponto seguinte fazemos um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. E assim nós vamos, uma corrente, pula um ponto, faz um ponto alto. Aqui, resta só um ponto alto antes de eu chegar aqui nas 2 correntes. Então, eu pulo esse ponto alto e venho trabalhar o canto aqui nas 2 correntes. O canto, ele é igual em todas as voltas. Então, fazemos um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto aqui nas correntes do canto. Completou, faz uma corrente. Para entrar, trabalhar aqui intercalando, nós pulamos sempre esse primeiro ponto alto, vamos para o segundo e a partir daqui começamos a fazer um ponto alto, uma corrente, pular um da base, fazer outro ponto alto. Então, a volta toda será trabalhada com esse padrão.
Todos os cantos iguais e todas as partes retas também. Completei então aqui a minha quarta volta com o padrão que eu orientei. Aqui eu já virei o meu trabalho e agora vamos começar a quinta volta. A quinta volta será fechada só com pontos altos. Iniciamos fazendo 3 correntes. Um ponto alto no ponto alto logo à frente. E vamos trabalhando um ponto alto em cada corrente de base. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui no início, nós vamos fazer 16 pontos altos. Depois de fazer os 16 pontos altos aqui do início, eu encontro as duas correntes do canto e aqui trabalho nas duas correntes. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, todos os cantos serão trabalhados com esse padrão aqui. Depois é só voltar a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto em cada corrente. Aqui vamos fazer 33 pontos altos até encontrar o próximo canto, onde vamos trabalhar como eu mostrei aqui. Todos os cantos iguais. Então, aqui na quinta volta, nós fazemos aqui no início 16 pontos altos e um canto. Na sequência, 33 pontos altos, outro canto. Depois, 33 pontos altos e um canto. Mais 33 pontos altos, outro canto. E aqui, para finalizar, então, a quinta volta com o padrão que orientei. Agora, vamos iniciar a sexta volta. Começamos com 3 correntes. Vamos vir para o ponto alto aqui logo à frente, fazer aqui um ponto alto. Essa volta será intercalando, como essas duas aqui. Então, depois do segundo ponto alto, fazemos uma corrente. Pulamos um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto alto. E vamos trabalhando assim, com uma corrente, pulando um ponto de base, fazendo um ponto alto no próximo, até chegar quando eu chegar aqui, faltando então um único ponto alto antes das duas correntes, eu faço uma corrente e venho aqui dentro dessas duas correntes do canto e trabalho um canto aqui com um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Todos os cantos serão trabalhados de forma idêntica. Depois que fez o canto, faz uma corrente, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar intercalando novamente. Um ponto alto, uma corrente, pula um de base e um ponto alto. Então, a volta toda será trabalhada então, aqui, toda a minha sexta volta. Virei a minha peça e agora vamos trabalhar a sétima volta. A sétima volta será fechada só com pontos altos. Inicio aqui com 3 correntes. Venho para o ponto alto aqui logo à frente, faço aqui um ponto alto. Um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos trabalhando assim, aqui no início, até ficar com 18 pontos altos. Aqui, depois de trabalhar, então, os primeiros 18 pontos altos, eu chego nas correntes do canto, onde trabalho um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Todos os cantos serão trabalhados idêntico. Aí, na sequência, já venho aqui sobre esse primeiro ponto alto. A partir daqui, começo novamente a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. Aqui eu vou trabalhar 37 pontos altos até chegar no próximo canto. Então, aqui nessa volta, nós vamos fazer 18 pontos altos, um canto. Em seguida, 37 pontos altos e outro canto.
depois mais 37 pontos altos, outro canto. E na sequência, mais 37 pontos altos e um canto. E aqui no final, vamos fazer 18 Completei então a minha 7ª volta, virei o meu trabalho. Agora, vamos construir a 8ª volta, começando com 3 correntes. Vindo para o ponto alto aqui logo à frente, trabalhando aqui um ponto alto. Fazendo uma corrente, pulando um ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Então, aqui a 8ª volta, ela será novamente aquela volta intercalando os pontos. Faço um ponto alto, uma corrente, pulo um de base e um ponto alto. Não tem nem muita necessidade de eu mostrar aqui essa volta, porque ela é igualzinha essas outras 3 aqui, intercalando o que nós já fizemos. Então, vamos trabalhando assim. Quando chegarmos aqui, que faltar um ponto para as 2 correntes, nós pulamos esse ponto e aqui trabalhamos um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto nesse intervalo. Na sequência, fazemos uma corrente, pulamos um ponto aqui, esse primeiro, e a partir do segundo voltamos a intercalar, fazendo um ponto alto, uma corrente, pulando um da base, fazendo um ponto alto. Então, é só completar aqui a 8ª volta, seguindo o mesmo padrão dessas outras 3 aqui. Fiz então aqui toda a minha volta de número 8, virei aqui o meu trabalho, agora vamos trabalhar a volta 9. A volta 9 será fechada com pontos altos, então subimos 3 correntes no início. Vamos vir aqui no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. E o padrão aqui será o mesmo que fizemos nas voltas fechadas aqui anteriormente. Um ponto alto em cada corrente e um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui no começo da volta, nós vamos fazer 20 pontos altos. Aqui, então, trabalhei os 20 pontos altos e cheguei aqui nas 2 correntes do canto. Aqui, então, trabalho outro canto com o mesmo padrão, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto aqui ainda nas 2 correntes. Fez então aqui o canto, a gente vem aqui sobre o primeiro ponto alto e começa a trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto, um ponto alto em cada corrente de base. Vamos trabalhando assim até ficar com 41 pontos altos. Então, aqui na volta 9, a quantidade de pontos altos que nós vamos ficar em cada lateral será a seguinte. Aqui no início, 20 pontos altos e um canto. Depois, aqui nessa lateral, 41 pontos altos e aqui faz outro canto. Depois, novamente, 41 pontos altos e mais um canto. Depois, 41 pontos altos aqui, outro canto. E aqui no final, 20 pontos altos. Completei então a minha volta de número 9, agora vamos trabalhar a volta 10, subindo aqui 3 correntes. Vamos vir para o ponto alto logo à frente, construir aqui um ponto alto. Essa volta 10 será intercalando como foram essas outras 4 aqui. Então, depois dos 2 primeiros pontos altos, nós fazemos uma corrente, pulamos um ponto de base, no ponto seguinte fazemos um ponto alto, uma corrente, pula um de base, um ponto alto no ponto à frente. Então, é só seguir o mesmo padrão que nós já fizemos aqui nessas outras 4 voltas que foram vazadas aqui. Os cantos são virados todos da mesma forma que foram aqui nas voltas anteriores. Eu vou trabalhar aqui a minha e em seguida... Bem, completei aqui a minha volta de número 10 e agora nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A primeira coisa que eu faço é virar aqui o trabalho. Vou ficar aqui com as voltas que foram fechadas só com pontos altos, elas vão ficar com o direito voltado aqui para fora. Na sequência, nós fazemos assim. Pego aqui com a peça aberta, a parte aberta aqui voltada pro meu lado.
Pego aqui a outro lado, a outra ponta aqui da peça, e aqui eu tenho 3 correntes que eu subi aqui para fazer a volta de número 10. Então, pego aqui na terceira corrente, atravesso por 2 linhas dessa corrente e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Uni aqui a 10ª volta, o último ponto de cada lado aqui da 10ª volta. Agora, nós vamos subir aqui por essa lateral, arrematando aqui com pontos baixos. Aqui, no primeiro ponto que eu tenho, então, se eu tenho 10 voltas aqui, eu tenho 10 pontos aqui na lateral. Então, venho no primeiro ponto e faço nele 2 pontos baixos. Em seguida, venho para o ponto logo à frente e faço mais 2 pontos baixos. Venho para o ponto à frente, aqui faço mais 2 pontos baixos. Então, vamos subindo assim, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto aqui da lateral, até chegar no canto aqui em cima. Então, aqui subi trabalhando os pontos baixos, fiz 20 pontos baixos aqui, e aqui eu encontrei a ponta da linha que eu comecei o meu trabalho. Aqui eu já vou prender essa ponta de linha por baixo dos pontos que eu fizer agora, assim eu já arremato. Venho aqui onde eu comecei, atravesso a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. Ponto à frente, mais um ponto baixo. Então, vamos trabalhando assim, até construir aqui 11 pontos baixos. Então, aqui, olha, na gola aqui em cima, fiz 11 pontos baixos e cheguei aqui naqueles 2 pontos que nós trabalhamos o primeiro canto aqui da blusa. Aqui nesses 2 cantos, nesses 2 pontos, aliás, que formaram o canto, nesse e nesse aqui, olha, aqui os dois aqui eu tenho 2 pontos altos em cada um, eu não vou fazer nenhum ponto baixo aqui. Então, pulo aqui, depois do ponto baixo de número 11, pulo 1, 2 da base. Venho para o terceiro ponto aqui, e aqui eu começo a trabalhar os pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base. Ok? Então, é muito importante isso, não esquecer aqui, quando chegar nesses pontos que foram do canto aqui, pula esses 2. Em todos os cantos, nós vamos pular esses 2 pontos que foram os que viraram o canto. E vamos contornando dessa maneira toda a volta aqui. Então, será um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui nos pontos que viraram os cantos, nós não fazemos pontos baixos em nenhum dos 2. Vamos fazer isso dessa maneira, aqui contornando toda a gola. Quando chegar aqui, nós vamos descer também, trabalhando da mesma maneira que fizemos aqui subindo, trabalhando aqui 2 pontos baixos em cada ponto que nós temos aqui. Bem, então aqui, olha, eu trabalhei toda a minha gola com o padrão que eu orientei vocês. Chegando aqui, eu desci aqui fazendo 20 pontos baixos aqui também. Então, já está arrematada aqui a golinha. Agora, nós vamos trabalhar o local onde nós vamos prender os botões. Eu vou subir aqui fazendo novamente 20 pontos baixos. O primeiro aqui eu faço uma corrente e venho para o ponto baixo logo à frente, faço um ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada ponto baixo. Chegando lá em cima, no último ponto, a gente vira
e desce novamente trabalhando 20 pontos baixos. Então, nós vamos totalizar aqui 3 carreirinhas de pontos baixos. Essa aqui que foi feita na peça, agora essa que eu estou subindo e depois mais uma que nós vamos voltar e terminar então, aqui eu trabalhei as minhas 3 carreirinhas de pontos baixos, que é o local aqui onde nós vamos pregar os botõezinhos, ok? Então, ficou dessa maneira. Aqui, olha, depois que eu completei a terceira volta, eu cortei aqui a linha, porque agora a gente vai arrematar aqui esse pedaço. Essa linha aqui, com uma agulha de ponto cruz, você atravessa ela por debaixo aqui desses pontos e puxa o máximo que você puder aqui, depois corta a pontinha no local onde sair, que assim já tá arrematada essa linha. Agora aqui nós pegamos a peça e vamos dobrar assim ao meio. Vai ficar nesse sentido, aqui, a gola. E vamos virar assim, vira aqui, nesse canto, aqui a base, né, aqui, venho nesse canto, em cada um dos cantos eu tenho 2 correntes, então amarro aqui a linha, na primeira corrente aqui a base embaixo, onde vai ser a cintura, vindo aqui na primeira corrente do canto. Amarramos aqui e construímos 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Aí, vamos vir aqui, no canto que está sobreposto aqui embaixo, desse aqui onde amarramos, e também na primeira corrente aqui do canto, prendemos aqui com um ponto baixíssimo. Aqui nós estamos então construindo a cava. Aqui já fiz uma, aqui onde será a manguinha. Então, 10 correntes presas dessa maneira. Feito aqui desse lado, é só fazer a mesma coisa do lado de cá. Amarra na primeira corrente do canto, constrói 10 correntes e prende aqui atrás, no outro canto, também na primeira corrente aqui vindo, onde será a cintura. Então, dessa maneira, nós definimos as cavas do vestidinho. Ok? Vou fazer aqui a minha outra e em seguida eu já... Bem, então aqui depois de definir as 2 cavas, com a linha ainda rosa, eu cortei a linha rosa e amarrei aqui numa das cavas a linha branca, porque agora eu vou construir a cintura aqui do vestido com a linha branca. Então, aqui, nós vamos fazer uma volta só com pontos altos e teremos 3 aumentos no total aqui nessa volta. Então, aqui subo 3 correntes e venho fazendo um ponto alto em cada corrente aqui de base. À frente, meu 5º ponto alto. Então, aqui, no ponto alto de número 5, eu faço um aumento. Faço 2 pontos altos aqui no ponto de número 5. Nessa volta, então, vamos fazer 3 aumentos no total. O primeiro aqui, no 5º ponto. Aí, em seguida, logo após o aumento, nós vamos trabalhando um ponto alto sobre cada corrente. E quando chegarmos aqui no corpo do vestidinho, vamos trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto em cada corrente. Então, aqui, desde o início, trabalhei 31 pontos altos e cheguei aqui próximo, onde serão pregados os botões.
Então, aqui, olha, eu vou deixar essa parte aqui dessas voltas em pontos baixos, onde nós vamos colocar os botões, aqui por dentro, e vou trabalhar da seguinte maneira. Venho aqui, nesse último intervalo de correntes que eu tenho aqui, logo antes desse ponto alto, que já foi feito o arremate aqui, depois subindo os pontos baixos, e aqui eu faço um ponto alto. E nesse ponto alto aqui, eu vou atravessar a agulha pelo ponto alto e vou vir aqui atrás e na última volta de pontos baixos que eu fiz, eu vou atravessar pelo último ponto baixo e vou prender aqui, vou unindo aqui, para não ficar solta essa parte aqui onde serão colocados os botões. Então, faço o ponto baixo pegando junto lá atrás. Depois, então, venho aqui, onde tenho a próxima corrente e faço a mesma coisa. Passo pela corrente e venho aqui atrás, passo pelo ponto baixo também. Trago aqui pra frente, faço o ponto alto. Na sequência, venho para o ponto baixo aqui logo à frente, que já é o ponto baixo que subimos aqui arrematando. Venho aqui atrás, no mesmo local também, e atravesso. No local onde sobrepõe, né, exatamente, o ponto aqui de cima, e fazemos outro ponto alto. Aqui nesse local, nós vamos fazer um aumento aqui nesse ponto. Então, faço 2 pontos aqui. Então, esse aqui foi o segundo aumento. Pois todo o restante da volta será trabalhado da mesma forma que nós estávamos fazendo. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto em cada intervalo de correntes. E vamos indo dessa maneira. Quando chegarmos aqui nas correntes da próxima cava, nós vamos trabalhar 5 pontos altos e vamos fazer o nosso terceiro aumento no 5º ponto alto, da mesma maneira que fizemos aqui na outra cava. Depois todo o restante da volta trabalhado sem nenhum aumento, só mesmo fazendo um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de corrente. A minha volta só de pontos altos, fiquei com um total aqui de 114 pontos altos nessa volta. Agora, aqui, subo 3 correntes e vou fazer mais uma volta fechada só de pontos altos. Também vou fazer 3 aumentos nessa volta. E os meus aumentos aqui, nessa segunda volta de pontos altos fechados, serão colocados os aumentos sobre cada um dos primeiros pontos altos de cada aumento que eu tenho na base. Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento da base e aqui o primeiro ponto alto do aumento. Então, o meu aumento dessa volta agora será feito sobre esse primeiro ponto alto aqui. Então, vamos fazer os 3 aumentos da mesma maneira que acabei de mostrar aqui. O restante é um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu vou completar aqui essa minha segunda volta e em seguida eu venho. Aqui a minha segunda volta, fechada só com pontos altos. Fiquei aqui com 117 pontos altos nessa segunda volta. Vou fazer ainda uma terceira volta fechada em pontos altos. Subo as 3 correntes e venho trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui nessa terceira volta, nós também vamos fazer 3 aumentos. E os aumentos aqui nessa volta serão trabalhados sobre o segundo ponto alto de cada aumento de base. Então, aqui, o local onde eu fiz o meu aumento na carreira de base, esse aqui o primeiro ponto alto, esse aqui o segundo. O meu aumento será sobre o segundo ponto alto do aumento da base. Então, sobre cada ponto, o segundo ponto do aumento da base, eu vou trabalhar 2 pontos altos e fazer o aumento nessa volta, totalizando então também 3 aumentos aqui nessa volta. Todo o restante, um ponto alto para cada ponto de base.
eu vou completar aqui a minha volta. Completando essa volta aqui, trabalhando com esse padrão que eu falei, nós vamos ficar com um total de 120 pontos altos aqui nessa então, aqui completando a terceira volta da cintura aqui do vestidinho. Nosso trabalho está dessa maneira. Aí, nós arrematamos aqui a linha branca. E vamos voltar agora a trabalhar com a linha rosa. Aqui, nós vamos agora construir a primeira volta da sainha. Eu amarro a linha rosa em qualquer um dos pontos aqui dessa última volta que fizemos no branco. Mas eu, de preferência, costumo amarrar sempre aqui embaixo da cava também, porque a emenda, então, de cada volta fica mais escondida aqui do ladinho do corpo do vestido. E aqui, amarrando a linha, eu subo 3 correntes. E o padrão dessa primeira volta será o seguinte. Depois que fizer as 3 correntes, nós vamos vir aqui na base, vamos pular 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto, eu vou fazer um leque com 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos aqui, tudo no mesmo ponto. Então, o padrão dessa volta toda será esse aqui que eu acabei de mostrar. Agora, na sequência, nós já começamos a repetir, fazendo depois do leque. Eu pulo 1, 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Depois do ponto alto, pulo aqui de base 1, 2 e no terceiro ponto faço outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, tudo aqui no mesmo ponto. Então, vamos trabalhar essa volta inteirinha com esse padrão. Acabou de fazer o leque aqui, pula 1, 2 de base, vem pro terceiro aqui, faz um ponto alto, fez o ponto alto, pula de novo, 1, 2 de base, vem pro terceiro e faz outro leque. Então, a volta toda será trabalhada. Começar a segunda volta da saia, começo também com 3 correntes. E venho para dentro das correntes desse leque logo à frente, aqui faço um leque igualzinho ao da base, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui nessa volta leque dentro de leque. E sobre cada um dos pontos altos que eu tenho sozinho aqui de base, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto ainda aqui. Então, vai ficar dessa maneira. Sobre cada ponto alto sozinho será trabalhado assim. Fez esse conjuntinho aqui sobre o ponto alto sozinho, vem para dentro das correntes do próximo leque e aqui trabalha outro leque. Aqui já estou repetindo, então, o padrão. Fez o leque dentro das correntes do leque de base, então, é só vir para o próximo ponto alto que está aqui sozinho e trabalhar um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Ok? Então, esse aqui é o padrão da segunda volta da saia. Fez esse grupinho, mais um leque dentro do próximo leque aqui de base. Só completar, então, toda a volta aqui para eu encerrar a segunda volta. Quando eu encontrar aqui as 3 correntes que eu subi no início, eu faço ainda mais um ponto alto aqui, junto, onde eu subi as 3 correntes. Faço mais uma corrente e venho aqui na terceira corrente que eu subi no início,
e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Assim eu encerro, então, a segunda volta. Agora aqui eu caminho com 2 pontos baixíssimos sobre os pontos altos e mais um ponto baixíssimo ainda aqui nas correntes. Subo aqui 3 correntes e faço um leque dentro desse leque. O padrão aqui da saia será esse para os leques. Então, nós em todas as voltas vamos trabalhar leque dentro de leque. Então, eu faço 2 pontos altos e os leques são sempre todos iguais, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui na terceira volta, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Aqui na base eu tenho esses 2 pontos altos com uma corrente aqui. Então, dentro dessa corrente, eu faço um ponto alto, faço 2 correntes e faço mais um ponto alto. Então, vai ficar assim. Então, o padrão dessa volta é esse, nós aqui já começamos a repetir, então aqui eu vou trabalhar mais um leque dentro do próximo leque. Em seguida, venho aqui para essa corrente, entre esses 2 pontos altos, e aqui trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Em seguida, outro leque sobre esse leque aqui. Então, vamos completar toda a volta seguindo esse padrão. Então, aqui a minha terceira volta no rosa. Agora, vamos começar a quarta. Para começar a quarta volta, eu caminho com ponto baixíssimo até aqui essas correntes desse leque. E aqui, chegando nas correntes, faço um leque aqui dentro, iniciando com 3 correntes, trabalhando mais um ponto alto, fazendo mais 2 correntes e mais 2 pontos altos. Essa volta, a quarta volta, será feita só de leques. Então, terminou o leque aqui. Sobre o leque de base, eu venho aqui, nessas próximas 2 correntes, desse leque simples aqui, e faço um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, vamos completar toda a volta, trabalhando com leques de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, em cada intervalo de 2 correntes que temos de base. Fiz aqui, venho para essas 2 correntes à frente e repito. Então, toda essa volta será trabalhada. Completei, então, aqui a minha quarta volta no rosa, volta que foi trabalhada, então, só com leques. Agora, nós vamos trabalhar mais 14 voltas, idênticas a essa última que nós fizemos aqui. Então, todas as próximas 14 voltas, elas vão começar da mesma maneira e ser trabalhada com o mesmo padrão. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até as correntes aqui no início. E vamos trabalhar leque dentro de leque, que começo com 3 correntes, faço mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui já fiz o meu primeiro leque. Todas as próximas 14 voltas, então, são idênticas a essa que nós acabamos de fazer e essa que eu comecei agora. Todas vão começar da mesma maneira e todas serão trabalhadas com o mesmo padrão, sem nenhuma variação, ok? Então,
nós vamos totalizar. Se já fizemos uma aqui nessa volta que terminamos, e agora vamos fazer mais 14, então nós vamos ficar com o total de 15 voltas iguaizinhas, a contar dessa quarta volta aqui. Então, tenho 1, 2, 3, 4. Então, a partir dessa aqui, nós vamos fazer 15 voltas idênticas a essa. Então, já fiz uma, essa aqui segunda, vou completar aqui até ter as minhas 15 voltas trabalhadas só com leques, em seguida eu venho. Bem, então aqui a partir da orientação que eu passei para vocês, eu trabalhei as 15 carreiras e estou com o vestidinho assim. Aí eu cortei a linha rosa e amarrei aqui a linha branca em qualquer uma das duas correntes que eu tenho entre os leques. E aqui eu vou trabalhar agora 3 voltas idênticas a essas últimas 15 que nós fizemos, só que na linha branca. Então, é só trocar a linha, porque o modo de trabalhar permanece o mesmo, ok? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 3 voltas com a linha branca, e em seguida eu venho. Trabalhei, então, aqui 3 voltas com a linha branca, e agora eu vou dar o arremate, o acabamento aqui embaixo na barra do vestido. O acabamento será feito só com pontos baixos, e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui fechei com o ponto baixíssimo, caminho para o ponto alto logo à frente e trabalho aqui um ponto baixo. Aqui, nessas duas correntes, faço 2 pontos baixos. Ponto alto à frente, um ponto baixo. Próximo ponto alto, mais um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhando um ponto baixo para cada ponto que nós temos aqui na base. Então, aqui tenho 2 pontos altos, faço um ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui tenho 2 correntes, então faço 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada corrente. Aqui tenho mais 2 pontos altos, então faço mais 2 pontos baixos, mais um ponto baixo para cada ponto alto. A volta toda trabalhada assim. Completando essa volta, estará pronta essa parte aqui de baixo da sainha, o arremate aqui completo já. Bem, então aqui depois de completar o arremate da barra, nós vamos fazer a manguinha, que é a última parte que vai ficar, que está faltando, né, para completarmos aqui o nosso trabalho. Aqui eu já fiz uma, aqui eu amarro a minha linha embaixo aqui na cava, né? Sempre que a gente tá fazendo uma peça de roupa, a manga a gente começa sempre aqui por baixo na cava. E aqui, então, eu vou contornar subindo, vou subir aqui e contornar toda a manga aqui, só com pontos baixos. Então, venho fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui de base. Inicio com uma corrente, venho para esse intervalo de uma corrente que tem aqui logo à frente, faço um ponto baixo. Ponto alto à frente, um ponto baixo. Corrente, um ponto baixo. E assim nós vamos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até contornar toda a volta. Depois que a gente contornar com os pontos baixos toda essa volta aqui, chegar aqui embaixo, na cava, aqui também nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada um desses pontos aqui, até encontrar aqui a primeira corrente que fizemos. E aqui vamos fechar com um ponto baixíssimo a hora que encontrarmos. Na sequência, nós vamos fazer mais uma volta só de pontos baixos. Na segunda volta aqui, nós vamos colocar um ponto baixo sobre cada ponto baixo a volta toda.
igualzinho eu fiz aqui. Então, aqui fiz 2 voltas só com pontos baixos, a primeira e a segunda. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo aqui na segunda volta, ok? Eu vou fazer aqui as minhas 2 voltas em pontos baixos e em seguida eu venho. Aqui um outro detalhe. Eu não fui prendendo essas linhas por baixo desses pontos aqui agora, porque eu estou mostrando para vocês, mas normalmente quando eu faço, eu já venho direto aqui prendendo essas pontas de linha por baixo dos pontos que eu estou fazendo. Assim, eu já vou arrematando. Que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu já fui prendendo por baixo dos pontos. E já fui arrematando trabalhar as 2 voltas em pontos baixos. Nós vamos fazer a última volta da seguinte maneira. Aqui fechei com o ponto baixíssimo, caminho para o ponto baixo logo à frente e faço um ponto baixo. Na sequência, eu faço 1, 2 correntes, venho aqui para a base, pulo um ponto baixo e no ponto seguinte faço outro ponto baixo. Então, o padrão será esse a volta toda. Depois de cada ponto baixo, fazemos 2 correntes, pulamos um ponto de base e no da frente fazemos outro ponto baixo. E 2 correntes, pulamos um ponto baixo. Então, vamos assim a volta toda. Vai ficando de completar as 2 manguinhas, a única coisa que resta ainda é pregar os botõezinhos aqui. Então, eu faço da seguinte maneira para colocar os botões. Aqui eu já trabalhei, já coloquei 4 dos 5 botões que eu vou usar, por quê? Porque eu vou colocar 5 botões? Porque eu vou colocar um botão em cada uma das fileiras aqui que nós fizemos fechadas só com pontos altos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas fechadas aqui de pontos altos. Eu vou pregar os botõezinhos naquelas 3 carreirinhas que nós fizemos de pontos baixos aqui na gola. E como eu faço para localizar? Eu vou atravessar os botões sempre aqui, olha, onde foi feito o arremate nos pontos baixos e esse primeiro ponto alto aqui. Então, é nesse local que vão passar os botões. Então, eu sobreponho aqui essa parte que fica para fora, sobre essa fileirinha aqui dos pontos baixos e... aí uso uma agulha, né, com uma linha, e para eu localizar o local onde eu vou pregar os botõezinhos, eu coloco a agulha de pé aqui, nesse espaço onde o botão vai passar. E aqui eu vejo onde saiu exatamente a agulha aqui do outro lado, e é nesse local exatamente onde a agulha saiu que eu vou atravessar, pregar o botão. Então, no caso aqui, eu vou usar 2 linhas dessa carreirinha aqui de pontos baixos. Sempre eu tenho 3 carreirinhas de pontos baixos aqui. Eu pego na do meio, pego sempre 2 linhas, nunca por uma só, para não esgarcear. Sempre pego 2 linhas. E depois aqui que eu marquei, normalmente eu faço isso antes, aqui eu esqueci, deixa eu mostrar para vocês agora. Então, eu coloco uma linha dupla aqui na agulha e aqui embaixo eu prendo as 2 pontas dessas linhas com um nó, deixando sempre um pedaço bom de linha aqui depois do nó, na ponta aqui. Então, atravesso aqui e faço um nozinho aqui. Então, perceba aqui, ó, que eu deixei um tanto bom de linha aqui antes do nozinho. E a gente vai usar isso depois. Aí, eu passo aqui por aquelas 2 linhas que eu já tinha marcado, venho aqui onde eu amarrei, abro aqui as 2 linhas, atravesso a agulha pelo meio dessas 2 linhas e puxo para fixar aqui na peça. Essa ponta, por enquanto, a gente deixa aqui, a gente vai usar depois a ponta que ficou para lá do nó. Feito isso aqui, ó, prendeu a linha aqui no vestido, eu pego o botãozinho e
atravesso a agulha de baixo para cima, por um buraquinho, e pelo outro de cima para baixo. E venho puxando aqui, vou descendo o botãozinho até encostar aqui no vestido. Puxo para que fique bem sobre o local onde foi presa a linha embaixo. Aqui, olha, depois que encostou bem o botãozinho no tecido, eu vou usar sempre as mesmas 2 linhas que eu passei a agulha pela primeira vez. E vou fazer essa repetição aqui, atravessar a agulha por essas 2 linhas, puxar. E deixar aqui bem firme. Aí, depois que passou lá embaixo de novo, puxou, deixou bem firme, bem estendido, passa, sobe pelo botãozinho e volta lá para baixo. E puxa até ficar assim, bem tenso aqui, não vai ficar solta essa linha. E aí, a gente vai lá de novo e atravessa por aquelas 2 linhas e vai fazendo esse processo. Eu faço umas 8 vezes isso aqui, para que o botãozinho fique bem firme e não tenha perigo de ficar soltando muito fácil. Aqui, olha, então eu passei por 8 vezes, repetindo aquele processo de passar nas 2 linhas e pelos buraquinhos do botãozinho. Tá bem firme já o botão. Agora, para arrematar aqui, a gente pega aquela ponta da linha e a linha que está aqui na agulha. E agora, a gente vai fazer assim, vai dar um nozinho aqui com a ponta da linha e a linha que ainda está na agulha, vai levando até lá embaixo do botão, bem escondidinho lá embaixo. Então, dei um nozinho, faço isso 3 vezes. Aí, outra vez, puxo até lá embaixo e mais uma. Que assim, fica bem preso e não tem perigo de ficar escapando fácil. Depois que deu esses 3 nozinhos, a gente pega a tesoura, vem aqui, bem rente onde prendeu o último nozinho, embaixo aqui do botãozinho, e corta aqui embaixo. Aí, ó, ele fica bem arrematadinho. Aí, aqui, para prender, a gente atravessa, então, aqui nesse intervalo, entre os pontos baixos e esse primeiro ponto alto de cada carreira de fechada, só com pontos altos, ok? Então, é assim que eu trabalho essa peça. Eu espero que você tenha gostado. Uma pecinha fácil de fazer e ele é bastante versátil para aumentar e diminuir. Então, é um trabalho de rápida execução e que fica muito bonitinho. Daqui alguns dias eu já vou publicar a sandalinha, que é parzinho, que eu faço de parzinho com esse vestidinho. E também vou publicar uma florzinha que às vezes eu aplico sobre esse vestidinho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. E em breve a gente tá aí completando esse joguinho, que é o vestidinho, a sandalinha e a florzinha para quem quiser aplicar, ok? Então, muito obrigada pela sua companhia e até breve.